Olá pessoal, Marcos Amorim falando, e hoje vamos falar um pouco sobre frequências, né? Com um foco maior, né, em uma das ferramentas que a gente usa aí para manipular esses parâmetros, né? Que é o equalizador, certo? Galera, antes de mais nada, se inscreva no canal e deixa aí, dê o seu joinha, né? Para que eu possa aqui continuar aí investindo o meu tempo para preparar um conteúdo bacana que seja útil para quem pretende aprender um pouco mais sobre sonorização e também sobre produção musical, tá bom? Bora lá então, vamos seguir na nossa lida aqui. Equalização, galera, é a mudança de resposta de frequência de um sistema de áudio, né? Através da atenuação ou da amplificação de determinadas frequências, em determinadas regiões ali do espectro de frequências, né? Qual o propósito disso? Normalmente ou é corrigir, né, ou adequar, né, um som de acordo com as características daquilo que você está utilizando, né, com as características de aplicação. Se você está mixando ele, equalizando para um show, se você está equalizando para uma produção musical, enfim. E a forma mais simples de equalização aí, né, é os super conhecidos aí, controle de graves, médios e agudos de um sistema de som, né, que a gente encontra até em som de carro, televisão, rádio. Normalmente tem ali um equalizadorzinho para você manipular as frequências, né? E quem que faz isso é o equalizador, não é isso? Então, o equipamento usado para isso é o equalizador. E para entender melhor, eu vou começar falando do espectro de frequências. Vou mostrar um gráfico aqui para vocês verem, calma aí. Aí, ó. Acho que agora vocês estão vendo o gráfico aí que vai desde os subgraves, quais são as frequências que fazem parte da região dos subgraves e quais as regiões que fazem parte das frequências dos superagudos lá em cima. Então os subgraves eles vão de 20 a 80 Hz, os graves de 80 a 200 Hz, os médio graves de 200 a 600 Hz, os médios médios de 600 a 2000 Hz, os médios agudos de 2000 a 6000 Hz e os agudos de 6000 a 10.000 Hz e os superagudos de 10.000 a 20.000 Hz, certo? Então aí a região dos superagudos e a região dos subgraves, né, que é as sub-regiões na verdade, eu não vou nem mais me atentar mais, né, que são regiões que não são tão comuns nos equipamentos, nos equalizadores que a gente encontra por aí, tá? Aí teria que ser uma coisa mais específica, belezinha? Vamos focar na base do entendimento, tá? Então lá, para saber equalizar, gente, uma coisa importante, né, equalizar da maneira correta, né, é legal que você conheça, né, o espectro de frequências daquilo que você está equalizando, né, e evitar erro grosseiro, né, que é você ter um instrumento que não atua em determinada frequência e você está lá tentando, eu quero aumentar o grave disso, e não existe essas notas naquele instrumento, você tentando encorpar o som dele, né, atuando em regiões que aquele instrumento não tem. Então você só vai conseguir trazer ruído, né, tá bom? Na região dos agudos também, no extremo agudo, né, eu quero trazer um brilho, mas pô, se ele não, ele não atua naquela região e você está ali... tem uma regiãozinha específica ali, que é a regiãozinha que a gente fala, dá um pouquinho de ar na sonoridade e tal. Mas é importante ter esse conhecimento, né, de quais notas, de qual a tessitura daquele instrumento, para você saber quais as regiões que você efetivamente vai trabalhar no timbre, né, e quais regiões que você vai atuar mais naquela sombra ali, né, que é os extremos, tanto dos agudos quanto dos graves daquele instrumento. Tá bom? Então, entendido que o espectro de frequências aí fundamentais, né, para a aula de hoje são os graves, os médios e os agudos, a gente pode seguir um pouquinho para frente e falar especificamente sobre o equipamento, sobre o equalizador. Equalizador, galera, é importante que vocês conheçam e aprendam a manipular dois tipos de equalizadores, né, que são os equalizadores paramétricos e os equalizadores gráficos, tá bom? Os paramétricos, né, que são os mais comuns, aí, até os que têm mesas de som, essa coisa toda, né, eles possuem três vertentes, né, que são os não paramétricos, os semiparamétricos e os paramétricos, tá bom? Então, os não paramétricos, vamos começar por eles. Os não paramétricos, na verdade, é aquele que você só tem um tipo de controle para ele, né? Que normalmente é só o controle de ganho de uma determinada região de frequências que já veio de fábrica. Então, a fábrica ele já estipulou, já montou aquele equipamento, vai atuar nos agudos de tal frequência a tal frequência. Aí você tem só o controle de volume ali para aumentar ou diminuir aquela região de frequência, tá bom? Quando você tem um semiparamétrico, no caso semiparamétricos, eles são equalizadores que têm dois controles. Um que você pode escolher a frequência, né? E o outro que você dá ganho nessa frequência que você escolheu. Então esses são os semiparamétricos.
E os equalizadores paramétricos, né, que são os equalizadores que você tem pelo menos três controles. O controle de ganho, o controle de escolha de frequência e o controle do Q, que é a largura de banda, que é representado pela letra Q. Né? Então o Q é assim, você tem uma região de frequência que está aqui. Você tem uma regulagem que você pode aumentar esse nível de controle. Então, eu vou atuar nessa região de frequência, aí eu posso aumentar um pouquinho com esse controle de Q. Né? E o Q, ele é encontrado nos equalizadores paramétricos, tá bom? Então, o paramétrico ele tem aí três tipos de controle, tá? E todos esses equalizadores que eu falei aqui, né, os não paramétricos, semiparamétricos e os paramétricos, eles fazem parte aí da família dos paramétricos, que atuam de uma forma que a gente chama shelving, né? Que você tem uma região específica de frequência e você atua nessa região e não somente em uma frequência específica, né? Que aí é o outro tipo de equalizador, que são os equalizadores gráficos do tipo picking, né? Que você tem uma frequência específica, né? E atua só naquela frequência. Você pode dar ganho ou não, né? Diminuir o ganho ou aumentar o ganho de uma frequência específica. Esse tipo de equalizador é chamado de equalizador gráfico e ele atua como um picking. Vou mostrar um slidezinho para, Bom, o shelving primeiro, né? O shelving é esse tipo de equalizador, ó, que você tem uma região de frequência, tá vendo? High shelf, que é um equalizador dos agudos, né? Um controle de agudos. Tem uma região, tem a linha pontilhada. À direita dessa linha pontilhada, você tem uma região de frequência. Que você, quando aumenta o volume, ali o botãozinho de volume da mesa de som, por exemplo, você está atuando em todas elas ao mesmo tempo. Do lado esquerdo da linha pontilhada, da linha vermelha pontilhada, você tem uma rampa, né? Essa rampa é chamada de slope, né? Alguns equalizadores nas mesas digitais têm o controle do slope, então você consegue cortar algumas frequências também ali, estreitando ou aumentando, né, a gama de frequências que você pega, né, com esse controle da rampinha ali, do slope, tá? Mas no caso das mesas analógicas, isso já vem configurado de fábrica, a gente não tem como mexer nesses parâmetros, tá? Então você tem lá o high shelf, que é o shelving dos agudos, e o low shelf, que é o controle dos graves, que você também vê nas mesas de som. Eu posso mostrar até para vocês. Deixa eu ver se eu acho o slide aqui que tem um canal strip. Canal strip é a mesinha, é o canal da mesa de som. Quer ver, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Então você tem, tá vendo que o botãozinho, vamos identificar aqui onde está o equalizador, tá bom? Você tem, vamos procurando, o azulzinho aqui, ó, o botão azul, tá escrito high gain, né? Eu não estou enxergando ele aqui que está um pouquinho longe para minha tela, tá bom? Mas é um shelving de agudos aqui, ó, esse botãozinho azul. Então ele é um controle apenas que eu tenho para mexer nos agudos. Então eu tenho uma gama enorme de frequências ali nos agudos, mas eu só posso aumentar ou diminuir essa região inteira aí que veio determinada de fábrica. Então, que tipo de equalizador é esse para os agudos? É um equalizador não paramétrico, tá bom? No caso dos graves, ó, que é o cor de abóbora, né? É isso, cor de abóbora, na verdade. Isso, ou vermelho, enfim, a vista meio turva aqui. Então, esse aqui, no caso, também, ele é não paramétrico, porque ele só tem um controle. Tem a região grave, então eu aumento ou diminuo só essa frequência. É só essa região de frequência estipulada de fábrica. No caso dos médios, ó, eu já tenho dois controles. Então, no caso dos médios, ele já não é não paramétrico. Aí ele já é semiparamétrico. Então, ele tem um controle que eu escolho a frequência e o controle de ganho dessas frequências que eu escolhi. Então, tome cuidado. Se a sua mesa de som tem um semiparamétrico nos médios, você tem um nível de controle maior aí para manipular, né? Para mexer no timbre, por exemplo. Ou para fazer correções também. Mas, por exemplo, você vai lá e, pô, minha voz eu estou sentindo muito médio. Mas é médio aonde? Médio grave, médio médio ou médio agudo? Entendeu? Você tem esse controle ali. Você pode ir manipulando ali primeiro na frequência, né? E depois dar o ganho ou diminuir o ganho nessa frequência específica dos médios, né? Então, no caso, ele é um semiparamétrico porque ele já vem com o Q, a largura de banda ali, as frequências já vêm pré-determinadas de fábricas, tá bom? É isso aí. Então, aqui com o Canal Strip a gente entendeu mais ou menos como atua o equalizador numa mesa de som analógica, tá bom? Então, aqui, galera, é o seguinte, ó, tem o controle de agudos, tá vendo? Só que eu só tenho um tipo de controle, tá vendo? Eu só controlo aqui o ganho, o volume
de uma frequência pré-determinada, certo? Então aqui ele marcou 12 kHz, 12.000 Hz, então essa região... Claro que ele não tá só, ele não é como um picking que está só nessa região dos 12 kHz, ele pega um pouquinho também, ele tem um kill, uma largura de banda nessa região dos 12, então ele atinge outras frequências, mas nessa região dos agudos, né? E aqui eu controlo o volume dessas frequências, eu aumento o volume dessa região inteira. Mas eu só tenho um tipo de controle, então ele é um não paramétrico aqui. Aqui você tem, ó, dois controles nos médios, ó. Por que normalmente tem dois controles nos médios? Que a maioria dos instrumentos, né, inclusive da voz humana, atua nessas regiões, tá bom? Então aqui você tem um controle de volume, de ganho dessas frequências, e aqui você escolhe a frequência que você vai atuar. Tá vendo aí que ele tem, ó, a partir do 100, no caso desta mesa aqui, a gente está usando para analisar, aqui 250 Hz e tal, aí eu posso escolher, no 250 Hz eu vou dar um ganho de X dBs aqui, vou aumentar. Então ele pode ir de menos 15 até 15 dBs positivos aqui, o ganho dessa frequência. Então, o que às vezes as pessoas pedem? Ah, aumenta o médio para mim. Ele está em qualquer frequência aqui, ele nem viu que frequência, você nem repara que frequência que ele está e vai aumentando, né? É legal saber qual a frequência que você vai atuar, tá bom? Então, dependendo do instrumento, você saber que tipo de, quais os médios que você vai atuar aqui, que você tem essa... Então, aqui você tem um semiparamétrico, né? Que você tem essa opção de escolher a frequência aqui que você vai atuar. Então, aqui no caso dos médios é um semiparamétrico, não paramétrico nos agudos, e nos graves também é um não paramétrico. Ele pega uma região, região aqui mais ou menos dos 80, mais ou menos não, região dos 80 Hz, que ele especifica aqui. É preciso ver no manual quais frequências ele também atinge com esse controle. E aqui então você tem também um não paramétrico. Então nas mesas de som é comum ser assim, né? Não paramétrico nos agudos, não paramétrico nos graves e um semiparamétrico nos médios. Para ser paramétrico, eu teria que ter também o controle de largura de banda. Então eu escolher quais as frequências vizinhas que eu vou atuar também com esses controles aqui, tá? Então é isso aí. Então o channel strip aqui da mesa de som, né, é das mais comuns, né, que tem na maioria das mesas, beleza? Quando você tem a largura de banda aí também, que é no caso dos equalizadores paramétricos, que é o Q, ó, o Q, eu consigo aumentar ou diminuir essa distância, ó, que vocês têm aí na linha pontilhadinha vermelha, que tem embaixo aí, ó. Tem bem no Q, tá vendo? Tem essa distância, que é a largura de banda. Então você consegue estreitar ou aumentar essa distância, né, essa largura aí, né, e aumentar o volume ou diminuir o volume de uma frequência específica, né? Um exemplo bem claro de equalizador picking é o equalizador gráfico, que é esse aí, ó, que tem essa frente aí normalmente, né? Os numerozinhos das frequências, você atua especificamente na frequência que já está determinada ali, que está o número indicando, né? Então, os equalizadores gráficos são bons equalizadores para você utilizar até em correções de sala, né? Salas que respondem muito aos graves, então você consegue fazer essa compensação com esse tipo de equalizador, tá bom? Ele é bem utilizado para isso, porque ele atua fortemente só naquela região que está região não, só naquela frequência que está especificado ali, tá? Então a gente viu a diferença dos equalizadores paramétricos e dos equalizadores gráficos. Entendemos que os equalizadores... Opa, deixa eu voltar para mim para poder falar com vocês assim, né? Cadê? Corta para mim. Então, galera, a gente já conseguiu perceber aí a diferença dos equalizadores paramétricos, que são as três vertentes, né? Você tem o não paramétrico, semiparamétrico e o paramétrico, e os equalizadores gráficos, que são esses que têm um tipo de equalizador que a gente chama de picking, né? É uma frequência específica e eu aumento ou diminuo essa frequência especificamente. Belezinha? Galera, sobre equalizadores, eu acho que esse é um conteúdo interessante para vocês começarem aí a imaginar e a fazer testes aí, perceber o que cada botão desse aí faz, né? Coloque lá um microfone na sua voz e mexa nesses controles, né? Para entender, né? Sempre lembrando que quando você deixa tudo em 0 dB ali, você deixou tudo numa maneira que a gente chama de flat, né? Que é no meio. Por exemplo, você deixou flat ali no caso dos agudos, então você deixou em 0 dB. Eu nem dei mais ganho nos agudos e nem menos ganho nos agudos. Deixei em 0, tá bom? No caso dos médios, mesma coisa, e no caso dos graves, a mesma coisa. Então essa é a posição que a gente chama de flat, tá? F-A-L-T.
Beleza, gente? Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado do conteúdo, né? Vou sempre continuar aqui trazendo mais assuntos para vocês, né? Sempre priorizando o que a gente utiliza em sonorizações, né? Tanto para música ao vivo quanto em produções musicais, né? E tratar também das mixagens em si, tá bom? Belezinha, gente? É isso aí. Espero que tenham gostado e um forte abraço. Galera, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deem o seu joinha aí, beleza? Fiquem com Deus, forte abraço.